Boa noite, gente, boa noite. Que bom. Olha a gente aqui, mais um evangelho, que delícia, né? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, que bom, que bom. Outro dia, uma pessoa falou assim pra mim: poxa vida, Paula, eu não faço o seu evangelho à noite, né? Porque eu não consigo. Então a pessoa faz durante o dia, mas ela ouve só boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não importa. Aliás, isso sempre uma dúvida, né, gente, para as pessoas, sobre o não estar junto online, né? Não tem problema nenhum, viu, gente? Não tem problema nenhum. A proteção é a mesma, a energia é a mesma, tá? É aquilo que a espiritualidade pede. Só procura fazer o seu evangelho sempre no mesmo horário, no mesmo dia, porque eles vão se preparar para estar junto de você, tá? Então não importa se você faz junto ou não, o importante é você ter o compromisso, né? O dia e o horário. Aí eles vão estar no seu lar, junto com você, né? Vão trazer os amigos espirituais, os entes queridos, viu? Não importa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está sempre junto, tá? Mais um evangelho, né? Graças a Deus, a gente junto aqui, na mesma energia, na mesma vibração, para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar das coisas espirituais, para se instruir mais sobre um assunto tão mágico, tão importante pra gente, né, que vive nesse mundo. Fico muito feliz toda segunda-feira a gente aqui junto, né? Gente, não sei se o som ele tá alto, se vocês estão me ouvindo bem, vai me falando, tá? Vai me orientando sobre o som. Então hoje vai ser um evangelho muito forte. Hoje eu passei o dia inteiro muito triste, pensativa, orando, né, por tudo que está acontecendo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, né, a gente que está estudando a doutrina espírita, né, a gente que estuda tão intensamente a vida após a morte, né, gente, sobre o que está acontecendo, essa guerra, não esquecendo as outras, né, que a gente sabe que infelizmente continua, mas essa que está acontecendo agora é uma atrocidade sem precedente, né? Mas a gente só tem que ter a certeza, gente, de que nada tá fora da vontade, dos desígnios de Deus, nada tá fora da proteção divina, tá? Eu fico triste por quem tá praticando essas atrocidades, porque a gente sabe que a vida continua, né? A gente sabe que a gente tem aprendido, inclusive, há várias moradas na casa de meu pai, moradas infinitas de todos os graus, né? Os níveis. E quem está desencarnando, gente, nessa guerra, está sendo assistido. Me veio muito, quem não assistiu o Nosso Lar, gente, assista o Nosso Lar, tá? Dá um conforto assim,
fantástico, né? Tem uma cena que eles, quando vai começar a guerra, olha que coisa linda, linda no sentido espiritual, né, gente? A Segunda Guerra Mundial, quando estava começando, soaram os clarins do nosso lar, né? Avisando toda a espiritualidade, que eles seriam os espíritos bons, né? Os espíritos de luz estavam sendo convocados para resgatarem, né? Todas aquelas pessoas que viriam a desencarnar na guerra, na Segunda Guerra. A mesma coisa está acontecendo agora, gente. Ninguém está abandonado. Homens, mulheres, crianças, ninguém está abandonado, né? Tá todo mundo sendo encaminhado, todo mundo sendo resgatado com todo carinho, com todo amor, né? Mas eu fico triste por quem tá praticando essas atrocidades, que não tem noção do que tá fazendo para si mesmo, né? O Alessandro tá falando, saiu nos cinemas, é maravilhoso, assistam, gente. Se você não conseguir no cinema, assista no YouTube. Eu acho que eu tenho falado muito, né, que nós estamos na nossa melhor encarnação, porque a partir de agora, gente, aliás, a partir de um bom tempo, né, ou a gente não reencarna mais aqui na Terra, ou a gente reencarna porque a gente está numa transição planetária. É lógico que ela é longa, né? Mas já se começou a escolha dos soldados de Deus que vão continuar aqui na Terra. E quem não vibrar na energia que a Terra vai ter, não volta mais para cá. Não é que não volta mais, temporariamente vai reencarnar em planetas inferiores. Para quando estiver preparado, vai voltar para a Terra. Olha a misericórdia de Deus, gente, que é uma coisa assim surreal, infinita. Então eu fico triste com essas pessoas, esses homens, né, que estão praticando, meu Deus, não dá nem para falar aqui. Com certeza não reencarnam, vão desencarnar e por um bom tempo não reencarnam mais aqui na Terra. Não fazem ideia de onde vão reencarnar. É algo muito triste. Porém, mesmo assim, terão ajudas de bons espíritos, né? No momento que estiverem preparados. Ninguém fica desamparado, gente, ninguém. Por isso que eu falo aqui para vocês, é claro que são cenas inimagináveis que a gente está assistindo, né? Mas quando vier essa cena, quando vocês assistirem essas cenas, a gente, o nosso tema do nosso evangelho hoje, a eficácia da prece. Façamos uma prece para esses espíritos que estão desencarnando, que serão assistidos, estão sendo assistidos pelo plano espiritual, gente. E façamos uma prece também para Deus, para que os espíritos de luz consigam acessar esses corações embrutecidos, endurecidos, para que coloquem o pé no freio, né? Para que essas mortes diminuam, né? Se eu posso dizer assim.
Então é isso que eu queria falar para vocês sobre isso, que eu sei que todo mundo tá, a grande maioria da humanidade, eu posso dizer a grande maioria, graças a Deus, da humanidade tá chocada, né? E tá em oração, né? Nesse momento. E é o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então é isso que eu precisava falar para vocês. Pegando água e vamos fluidificar, né? Vamos nos fortalecer a nossa fé na vida futura. É para isso que a gente está aqui, falar do desencarne, falar da vida após a morte, porque eu vou colocar aqui, daqui 100 anos ninguém mais vai estar aqui, a gente vai estar todo mundo do outro lado e a gente vai estar muito feliz. Então, pegando a água de vocês, tá? Lembrando que é sempre individual, uma garrafinha ou um copo para cada um da família, para cada membro da família e inclusive para o seu pet, tá? Para o seu bichinho de estimação lindo, que eu sei que é seu filho de 4 patas, tá bom? Então hoje a gente vai ler. Boa noite para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos, viu? A gente vai ler a nossa prece, vamos ver o que a espiritualidade está guardando para o nosso coração nesse início da nossa prece do Evangelho. É uma prece de número ímpar. Número 65. Modificando-se o ritmo da mente, surge a cura. A doença se estabelece porque é aceita na mente. O ritmo da mente a absorve. A pessoa sente-se doente. Mudando-se o enfoque mental, a doença não permanece. Como uma sombra da mente enferma, ela varia conforme o grau de aceitação que tem. Em qualquer situação, repita: sou, são. Tudo em mim funciona perfeitamente. Tenho plena saúde. Sinto-me verdadeiro filho de Deus. Isso altera o ritmo da mente. Siga pensando nesse sentido. Sentir-se plenamente são é um atestado de confiança no poder de Deus. Nós somos seres sugestionáveis. Então a gente tem que ter a fé em Deus. Somos filhos de Deus, temos o DNA de Deus. Então, se eu sei que eu estou andando no caminho correto, no caminho justo, eu vou desviar dos males que virão contra mim. Males físicos e espirituais. Então, se a gente guarda mágoa, rancor dentro do nosso coração, a gente vai adoecer. E mais uma vez, a prece como o nosso socorro, tá? Então vamos fechar nossos olhos, agradecer por essa mensagem linda. Respira fundo, mentaliza a imagem de Jesus no seu lar, onde quer que você esteja, no seu lar, no seu trabalho. Vamos agradecer a Deus. Agradecer aos nossos mentores, agradecer aos amigos espirituais, a esse exército de Deus
que está sempre com a gente toda segunda-feira no nosso Evangelho, trazendo força, trazendo equilíbrio, trazendo sabedoria, trazendo curas. E com essa energia, com essa vibração, essa luz tão grande que está entrando dentro do nosso lar, a gente vai emanar de uma forma muito forte para o planeta, principalmente para essa região da guerra tão sofrida nesse momento. Pedir para que esses irmãos que estejam praticando esses atos violentos sejam tocados por Deus, sejam tocados por uma força maior que eles não acreditam, mas que funciona, e que isso acabe logo. Vamos orar, vamos emanar essa energia, essa luz, essa positividade aos espíritos que desencarnaram, que recebam esse amor de todos nós. E não vamos esquecer daqueles que precisam dessa energia dentro do nosso lar, nos hospitais. Mentaliza agora, aproveita essa luz, mentaliza aquela pessoa que precisa de cura, onde quer que ela esteja, a cura que ela precisar, física ou espiritual. Imagina essa pessoa agora feliz, alegre, sorrindo, curada, recebendo essa cura da espiritualidade, amando de Deus. Agradecemos a espiritualidade presente nesse Evangelho, que vai limpar os nossos lares, todos os sentimentos ruins, pesados, serão limpos. A espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai aplicar os passes e promover curas maravilhosas. Agradecemos por mais esse Evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Bem-vindo para quem está entrando agora, viu? É isso aí, vamos fazendo passinho de formiguinha, né? A gente vai fazer por nós, vai fazer por todos, emanando a nossa vontade de melhorar, a nossa energia, o nosso exemplo, né? O exemplo é o melhor, é uma das melhores caridades, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a eficácia da prece. Tá lá em Marcos: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Lembrando, a gente está no capítulo 27, pedi e obtereis. Aí vem a explicação de Kardec, sempre inspirado pelos espíritos superiores. Existem pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Quer dizer, Deus já me conhece, então eu não preciso ficar orando. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus.
Do berço ao túmulo a gente evolui, a gente tem que mudar, né? E tudo se modifica nos desígnios de Deus. Sem nenhuma dúvida, existem leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas, daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade, a distância é grande. É o conformismo, né? Se assim fosse, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, né? Eu nasci pobre, vou morrer pobre, não vou me esforçar porque Deus quis assim, né? Deus quis assim, então eu vou continuar na miséria, tá tudo certo. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos sem os procurar evitar. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, num sentido ou em outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou não faz. Aquilo que eu faço pode atingir o outro e tem consequências. Pela sua iniciativa existe então acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode então conceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade, à vontade de Deus. Então, dependente do que eu estou pedindo, né? Eu posso estar pedindo algo muito absurdo que eu não sou merecedora e que, se eu for atendida, pode atingir outras pessoas. Então Deus não vai conceder. Ou o contrário, se for para o meu bem ou para o bem de outras pessoas, eu vou ser atendida. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes, pela prece vos será concedido. Que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito. Então ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Nós aqui encarnados, a gente só vê o presente, a gente só olha o hoje. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Assim como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que o deve conduzir à cura. Forte, né? O que Deus lhe concederá se dirige a Ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. O que lhe concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade com a ajuda das ideias que lhe são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito.
Assiste àqueles que ajudam a si mesmo, segundo esta máxima: ajuda-te, e o céu te ajudará. E não àqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das suas próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre, sem ter nada a fazer. Aquela pessoa que quer porque quer, precisa porque precisa de um emprego, né? Mas fica sentado no sofá, né? Não sai do sofá. Deus vai me ajudar. Eu confio em Deus, Deus vai me atender. Se Deus quiser, né? Tomemos um exemplo. Aqui, gente, ele pede pra gente ir lá no capítulo 25, que é, eu não vou ler, né? Que é o buscai e achareis, né? Ajuda-te e o céu te ajudará, tá? Quem quiser ler depois, leia, porque sempre vale a pena. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre uma sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Vai imaginando a cena. Roga a Deus para o assistir e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Então eu tô lá no deserto, tô morrendo de sede, peço para Deus água e paro, fico imóvel. Entretanto, um bom espírito lhe sugere no pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente, né? Sabe aquela coisinha? Fala, puxa, será que eu continuo por aquele caminho? Não, eu vou ficar por aqui, Deus vai me atender aqui. Não vou não. Então, por um movimento maquinal, reunindo suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Não, eu vou caminhar. Eu vou sentir, eu vou fazer o que eu estou sentindo no meu coração. Eu vou caminhar. Chegando a uma elevação, descobre lá longe um riacho. A essa visão retoma a coragem. Se tem fé, ele vai exclamar: obrigado, Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me destes. Se não tiver fé, ele vai falar: que bom pensamento eu tive, que chance eu tive, tomando a vereda da direita antes que o da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos serve verdadeiramente bem. Quanto me feliz... ele pensando, né? O acaso algumas vezes me serve verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater, né? Ele se vangloriando, eu me vangloriando. Mas se dirá, você vai se dizer, por que o bom espírito, a gente vai perguntar, né? Por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o de que necessitas? Por que não se mostrou a ele, né? Por que o espírito não se apresentou para ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro, então por quê, né? Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, vai se esforçar e vai se levantar por si própria, por si mesma.
Então, é Deus dando sinais pra gente. Porque seria muito fácil, cadê o nosso mérito? Cadê a nossa evolução? Se os espíritos, se o meu mentor falasse tudo pra mim. É a mesma coisa um pai com um filho. A gente quer que o nosso filho cresça por si só. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito nenhum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. A importância da eficácia da prece. Aqui a gente finaliza a nossa leitura, né? Boa noite, boa noite. Então, gente, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimentos nossos, né, de ansiedade, a gente precisa recorrer à prece como uma forma de socorro. É na prece que a conexão com o outro mundo, com o mundo espiritual, que a gente encontra conforto e as respostas. A gente sente a presença dos bons espíritos, a presença de Jesus, a presença do nosso mentor, inspirando a gente e conduzindo a gente pelo caminho correto. A gente não pode, né, como Jesus fala, né? A gente não pode esquecer de pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelas nossas atitudes e pelas nossas atitudes e pensamentos duvidosos, tá? Porque o coração sincero é ouvido por Deus. Não adianta eu criticar o meu irmão, eu prejudicar o meu irmão, eu não perdoar o meu irmão e pedir para que Deus me perdoe, pedir graças a Deus. Muito provavelmente eu não vou receber enquanto eu não limpar o meu coração. E o que acontece com a maioria das pessoas, né, é que isso a gente, né, a maioria, elas só fazem preces quando aquele problema já está instaurado, já está forte, né? Quando ela está com a corda no pescoço. Aí a gente, dando exemplo, né, de como a gente se comporta, a gente só procura um centro espírita para tomar passe, para uma palestra. Ok, é um remédio. Aliás, gente, é muito importante a gente ir a um centro espírita não só para tomar passe, palestra, né? O aprendizado, a palestra que é o remédio. Isso que a gente está fazendo aqui é o remédio, né? O aprendizado. Porque o passe, a gente vai, toma o passe, melhora, né? Leva os irmãozinhos obsessores, eles ficam lá no centro. Mas quando a gente sai do centro, a gente volta com as nossas atitudes e pensamentos duvidosos. A gente atrai novos espíritos, né? Novos irmãozinhos obsessores. Quantas pessoas, gente, fazem uma prece? Quantas pessoas fazem uma prece
antes de tomar uma decisão. Quantas pessoas pedem por uma luz antes de fazer uma escolha? Aí, quando a coisa aperta, né? Vem aquela prece desesperada, bagunçada, né? Porque a situação chegou num ponto que não precisava chegar. Se eu tivesse o hábito constante da oração, da comunicação com Deus, né? Eu vou estar sempre entendendo os sinais dele, a intuição do meu mentor. Mas quando eu me fecho nesse mundo de ilusões, eu bloqueio o canal de comunicação com eles. E aí vem o problema, vem o desespero, né? E aí se torna mais complicado e a solução fica mais distante. Eu coloquei aqui um exemplo, né, gente? No Evangelho, inclusive, eu acho que eu tô falando isso sempre, né? Mas é bom a gente lembrar sobre a série da Netflix, The Chosen, né? A passagem de Jesus aqui na Terra, bem detalhada, muito legal, muito legal. Então, se puder assistir, se você não assistiu, começa, né? Então, no Evangelho, e bom, isso está na Bíblia, né? Os apóstolos, eles acordam e vão direto para o barco. Acordou, foi para o barco, né? Para pescar. Só que Jesus já estava no monte orando, né? Já está orando, Jesus já está orando. E aí eu falo assim, né? O que a gente faz? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, né? A gente está dormindo, acordou, abriu o olho. Qual é a primeira coisa que a gente faz? WhatsApp, né? WhatsApp. Eu vou mandar mensagem, estou recebendo, vou mandar, receber, né? É o automatismo. É mais ou menos o que os apóstolos fazem. Era o WhatsApp dos apóstolos, né? Eles acordam, vão direto para a pesca, né? E Jesus não, né? Jesus acordava e ia para o monte orar. Agora, gente, nós somos seres imperfeitos. A gente precisa da oração para viver. A gente precisa da conexão com Deus para passar por essa vida terrena. Jesus precisava para isso? Jesus era desequilibrado? Jesus era descontrolado? Jesus sofria de ansiedade? né? Não. Ele era o Cristo. Simplesmente porque era por isso que ele era o Cristo. Por ele fazer isso. Então, se a gente não tiver, como eu falei, essa comunhão com Deus, fica infinitamente mais difícil atravessar essa encarnação. Então, Jesus, ele acordava e já ia orar. Ele pedia inspiração para Deus. Ele pedia orientação para aquele dia que ele ia ter, aquele dia de batalha, né? Que ele sabia que ele ia enfrentar. Então ele ia lá conversar com Deus, né? Agradecer, pedir. Jesus orou antes de ser preso, né? E ele não fazia a oração desesperada que a gente faz, não. Né? Ele orou, eu estou colocando aqui uma observação, tá? Ele orou antes de ser preso e ele avisou
várias vezes os apóstolos que ele seria preso, né? Então, ele já sabia, continuou na oração, né, lá no monte. Então, antes de ser preso, gente, ele estava no monte, né, no Jardim das Oliveiras, orando, com a visão total de Jerusalém. E aí eu falo assim, e o mais incrível, gente, acho que não tem palavra, né? O mais divino. Por que ele ia orar? Para que ele ia orar no monte? Para ele? Não, ele orava por nós. Ele pedia por nós, pelo amor que ele tinha na época, né? Na oração pela humanidade. Ele não pedia para ele pedia por nós, né? Então aqui fica o exemplo da oração, da prece, que a gente tem que fazer por nós e por todos que necessitam de uma vibração, de uma lembrança. E isso, gente, eu falo de encarnados e desencarnados. A prece feita para os outros é uma caridade, é a nossa cura, né? Se vocês soubessem, gente, da importância da prece para quem já partiu, eu sempre gosto de lembrar isso, né? Eu já falei uma ou duas vezes nos evangelhos. Quem parte para o outro lado, tá? Quem faz a passagem, quem volta para o plano espiritual, volta, entre aspas, sozinho. Entre aspas, por quê? Ele deixa toda a família e amigos aqui na Terra. Ao passo que nós que ficamos, vamos sentir falta dele, desse espírito, né? Que partiu. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu partir, eu vou partir sozinha e vou deixar todos os meus aqui. Então, é essa diferença como tem aquela frase, né? A saudade é um sentimento que fere os dois mundos. Só que eu tenho a certeza que fere muito mais o outro lado, né? Porque de repente aqui eu vou estar aqui, eu vou ter outras pessoas para me consolar, né? E o espírito que passou para o outro lado, ele deixou todo mundo aqui. Então olha a importância, gente, de todos os dias a gente ter uma lembrança daquele que partiu, agradecer a ele, né? Eu sempre gosto de, na oração, né? Lembrar daqueles que foram e sempre tá assim, ó. Em breve a gente vai estar junto, em breve a gente vai estar todo mundo junto. Conforta a gente e conforta quem foi. E não tenham dúvida, essa prece, essa oração, essa lembrança chega até ele. Não duvidem disso, tá? Eu vou ler no Livro dos Espíritos a questão 661 sobre a prece, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos assim: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? O que vocês acham que os espíritos vão responder? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas
só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Aí me vem na mente, gente, rapidez, a gente já tá indo pro final, né? Eu tenho visto bastante gente fazer eu não lembro se é esse nome, né? A caminhada da fé, vai caminhando não sei quantos dias até Aparecida, né? E aí, de repente, chega lá e anda de joelhos e acende as velas. Mas e a transformação? E a mudança de atitude? Será que tem? Me veio isso na cabeça, gente, porque eu conheço pessoas que já foram 2, 3, 4 vezes, né? Gastam dinheiro porque precisa, né? Vai uma quantidade de dinheiro, né? Tem toda aquela coisa, né? Aquela caminhada e sofrência. Aí, ok, chega lá, assiste a missa e depois volta. Aí volta para a rotina da mesma forma que foi. Não teve a transformação. Então, será que não seria melhor, gente, as boas ações? O que Deus quer de nós? Amar ao próximo como a si mesmo. Eu não sei quanto, gente, mas eu sei lá, eu vou jogar uma quantia aqui, não sei se é muito ou se é pouco, que a pessoa gaste entre essa caminhada, alimentação, tem o transporte da volta, não sei, vamos colocar R$1.500 que seja, tá? Aliás, se alguém souber aqui, a quantidade me fala. Tô jogando uma média. O que eu posso fazer com R$1.500? Imaginem quantos lanches eu posso comprar para distribuir na rua. Quantas marmitas você pode distribuir nas ruas para os irmãos com fome. Quantos cobertores você pode comprar para distribuir nas ruas para os irmãos com frio. Não desvalorizando isso, pelo amor de Deus, desde que você se transforme, desde que essa caminhada transforme o seu coração. Essa é a verdadeira prece, as boas ações. E não a gente ficar preocupado com as ações externas, né? E não fazendo o que Deus espera de nós, ajudar o próximo, praticar a caridade, né? Deus tudo vê. A eficácia da prece não está no sacrifício, não está no sacrifício, está nas atitudes. E a prece por mim, lógico, agradecendo todas as bênçãos que eu tenho, né? E pedindo pelos outros, pedindo, Senhor, me dê condição para que eu possa ajudar quem eu puder ajudar, né? Essa é a eficácia da prece, né? Eu até coloquei aqui para não esquecer. Para mim, né, a prece ela é um alimento, da mesma forma que o nosso corpo físico precisa do alimento, né, do pão, da água, o nosso espírito precisa do alimento. É o que a gente está fazendo aqui. A gente sempre fala, né, do alimento, da nossa gasolina espiritual.
E é um alimento que não tem hora, não tem lugar, né? A gente pode se alimentar em qualquer momento. Quando a gente vai dormir, quando a gente acorda, quando a gente vai se alimentar, agradecer a Deus, louvar e pedir. Pedir aquilo que a gente precisa para nós, para os outros, né? Aproveitar para fazer esse pedido através da prece, através das boas atitudes, dos bons pensamentos, das boas vibrações, gente. Deus livra a gente de perigos, né? A gente consegue ter essa inspiração, né? A gente fala até do World Trade Center, né? Quantos depoimentos a gente teve de pessoas que acordaram mais tarde, de pessoas que, enfim, tiveram pressentimentos, né? E acontecimentos, livramentos. Então, através dessa conexão de Deus, a gente consegue se livrar de perigos. Por quê? Porque a gente vai ter merecimento. Deus precisa de soldados e vai precisar de soldados aqui na Terra. Então, quanto maior essa nossa ligação, essa nossa comunicação com o mundo espiritual, soldados mais fortes a gente vai ser. E o mais importante, a gente, além de ser soldados fortes, né, espiritualmente falando, a gente vai passando isso para aqueles que passam por nós, principalmente dentro da nossa família, né? Principalmente filhos, né? A importância, gente, infinita da gente ensinar os nossos filhos a orar verdadeiramente e não só o automatismo, né? Eu falo sempre para os meus filhos, acordou, abriu os olhos, primeira coisa, agradece e pede para que o dia de todos seja abençoado e maravilhoso. Pronto, segue o teu dia. Só que segue nessa conexão, né? Maravilhosa. Você tá na rua, você tá dirigindo, você tá dentro do ônibus, você tá a pé, você tá no metrô, né? Você passou por um morador de rua, faz uma prece rapidinha, Deus abençoa aquele irmão. É isso. Tá bom? Então a gente já vai terminar o nosso evangelho. Pensamentos bons, né? Quando vierem pensamentos ruins, prece, né? Tem uma frase: não sirva chá para os maus pensamentos, né? Não deixa esses pensamentos ficarem na sua mente, já transforma, transmuta, né? Pede ajuda de Deus, Senhor, né? Me ajuda, preciso mudar meus pensamentos. Lê um livro, pega o Evangelho, abre a Bíblia, põe uma música, vai no YouTube, pega uma música de meditação. Então a gente tem várias ferramentas, tá bom? Então façam com que a prece de vocês seja forte, seja potente, seja eficaz, né? Tenha força para você e para todos, tá bom? Aqui a gente vai terminar o nosso evangelho. Vamos fazer a nossa isso.
Cacá, a eficácia da prece está nas atitudes. Acabou. É isso. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente já pode beber água, mas vamos fazer a nossa prece e vamos encerrar esse evangelho maravilhoso de amor. Fecha os olhos, vamos se conectar. Tenta perceber a presença do teu mentor do seu lado. Percebe a presença de entes queridos no seu lar, ouvindo esse evangelho, se alimentando, aprendendo, se instruindo, se enchendo de luz, o nosso lar se enchendo de luz, o nosso corpo, o nosso espírito. O nosso espírito tem fome, tem sede de Jesus, tem fome da bondade. Fomos criados para o bem, fomos criados para a luz. E é para isso que a gente está aqui, para ser feliz e ajudar na felicidade do nosso próximo. Pedimos sempre sabedoria, que sejamos inspirados durante as nossas preces, que a gente saiba o que pedir verdadeiramente daquilo que a gente precisa, que a gente necessita. E eu tenho certeza que a gente vai ser atendido. Deus vai ouvir as nossas preces, assim como a gente tem pedido para o planeta. Pedido por aqueles que precisam dessa luz, precisam de cura. Amigos encarnados, amigos desencarnados, receberão essa luz que a gente está emanando para todos. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, trouxe harmonia, trouxe paz para os nossos lares, trouxe esse aprendizado tão lindo de Jesus, que a gente vai colocar em prática e que a gente coloca em prática todos os dias da nossa vida e que a gente vai levar para o outro lado e que a gente vai continuar, nós, depois da nossa passagem, a gente vai continuar inspirando e intuindo quem estiver aqui, porque somos e seremos servos de Deus sempre, sempre. Assim a gente finaliza o nosso evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Finalizamos mais um evangelho. Obrigada. Ótima semana para todo mundo. Gente, oração, tá? Prece. Nossa semana vai ser leve, é isso aí. A gente ora, a gente pede, as provas vão continuar chegando pra gente, mas a gente sabe como passar por elas, tá? Sem ansiedade, sem mágoas, compreendendo e tendo um olhar amoroso com o próximo sempre, tá bom? E oremos por todos que estão participando dessa guerra, tá? E tamo junto. Obrigada, gente. Deus abençoe a todo mundo. Tamo junto. E daqui uma semaninha, com esse alimento espiritual que a gente teve hoje, a gente vai passar essa semana que vai ser abençoada, tá bom? Um beijo muito grande, viu, gente? Amo vocês.